Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amados irmãos e irmãs, que nessa noite, está vendo essa transmissão. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor possa alcançar o teu lar, o teu coração nessa noite. E nós estamos aqui para compartilharmos mais uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, no seu lar, para juntos compartilharmos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para estarmos aprendendo um pouquinho nessa noite é sobre o poder de um clamor. Que eu sei que é o que a gente está fazendo nesses dias, a gente temos que clamar, mas eu creio que nesses dias o clamor da igreja, o clamor do povo de Deus tem se intensificado. 2 Crônicas 7, do 13 diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Pai amado e querido, Tu és o nosso Deus, aquele que tem nos ajudado e nos sustentado com a Tua destra fiel. Na Tua presença, Senhor, nós estamos. Pedimos Tua direção, a capacitação que vem do alto. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada um de nós. E que a palavra seja ministrada de acordo com o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nessa palavra, nós vemos o seguinte, se o meu povo, aqui nós vemos uma condição, para que o clamor seja motivado, para que o clamor seja incentivado. Aqui diz: se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou seja, é uma situação extrema, se eu ordenar o gafanhoto, para que consuma a terra, uma situação extrema, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Nesse primeiro versículo 3 que nós vemos aí algumas situações, que são extremas, que são situações que vêm para destruir, para acabar, Mas aí nós vemos o que no versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é o povo do Senhor? Quem é que chama pelo nome do Senhor? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vemos que nos dias de Jesus, João Batista, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus começar seu ministério, João Batista, ele veio anunciando, ele era a voz que clamava no deserto. E como já tem sido ministrado, nesses dias, nós estamos vivendo um deserto. E assim como o Senhor levantou João Batista para clamar antes da vinda de Jesus, antes de Jesus iniciar seu ministério, nós somos as vozes que o Senhor levantou para clamar nesse deserto. João Batista vinha anunciando que depois dele viria um que era maior, que era mais poderoso. E nós somos levantados como povo de Deus nessa terra para clamar. Porque o meu clamor e o teu clamor, a minha oração e a tua oração é o que vai fazer toda a diferença. É o que vai trazer a mudança. E aqui diz: o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós vemos aí, queridos, alguns pontos, ou algumas maneiras, digamos assim, corretas, ou posições que nós precisamos ter ao clamar. A primeira diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira atitude nossa no meio de um clamor: se humilhar.
Ou seja, nós precisamos reconhecer que o Senhor é poderoso, que Ele está acima de tudo. E esse humilhar, queridos, é nós nos colocarmos muitas vezes no lugar do outro. É nós nos colocarmos na brecha, né? Não adianta a gente culpar a China, que é onde começou o vírus. Não adianta a gente culpar os outros países, culpar o vizinho, culpar o irmão. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos nos humilhar, nos colocar na brecha e clamar. Porque nós temos autoridade sobre a nossa vida, o nome de Jesus. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E nós temos esse nome. Então vamos usar o nome de Jesus. Vamos nos humilhar, vamos nos colocar na brecha. Segundo ponto, e orar. Amém? Então a nossa atitude é o quê? Se humilhar, orar, né? E o terceiro ponto, buscar a face de Deus. Ou seja, não é orar de qualquer jeito. Não é orar só por orar, mas é orar com intensidade. É orar buscando a face do Senhor, né? Entrando mesmo, se humilhando, descendo na presença de Deus. E o quarto passo, se converter. Né? Esse se converter, você pode dizer, mas eu já me converti, eu já estou há 20 anos na presença de Deus. Queridos, esse se converter, ele tem um outro significado, que é se arrepender, amém? Todos os dias nós precisamos se arrepender de algo, né? De alguma coisa. Nós precisamos pedir perdão a Deus por nós e também pedir pelos outros, né? Que muitas pessoas não têm o temor de Deus, né? Mas eu, você, igreja do Senhor, que tem o temor de Deus, nós precisamos nos converter, se colocar na brecha, se arrepender. Aí o que é que diz? Quando nós seguimos esses passos, se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se arrepender, aí o retorno do clamor vem para nós. O primeiro retorno, ouvirei dos céus, aleluia, o Senhor ouvirá dos céus, ou seja, a oração vai ter resposta, né? O Senhor vai ouvir. O segundo retorno, perdoarei os seus pecados. E o terceiro retorno, sararei a sua terra, amém? Então Deus deseja perdoar, Deus deseja nos ouvir, Deus deseja sarar esta terra. E só precisa nós clamarmos, nós nos colocarmos na brecha e clamarmos da maneira correta. Não pense que Deus está feliz com todo esse caos. Não pense que Deus está feliz, né, com tantas mortes. O desejo de Deus é sarar esta nação. O desejo de Deus é sarar a terra. E muitas vezes Ele só está esperando que eu clame e que você clame. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no 15 diz, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, queridos, o Senhor está atento a me ouvir. O Senhor está atento a te ouvir. Então, nós só precisamos clamar, né? Só confirmando aí, vamos para Jeremias 33:3, né? A gente está falando o poder de um clamor. Aleluia. Jeremias 33:3. Diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra bem conhecida, né? Mas bem apropriada para o que nós estamos compartilhando nessa noite. Então nós vemos aqui mais uma vez o Senhor diz, clama, não importa como está a situação. Clame, amém? Clame e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece, que ainda não sabe. A gente viu na primeira palavra, Deus deseja sarar a terra, Deus deseja fazer coisas grandes, Deus deseja fazer coisas novas, e a nossa parte é só clamar, porque o resto é Deus quem vai fazer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Jeremias 29, voltando aí um pouquinho, rapidamente. Jeremias 29, do versículo 11, diz assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, irei
clamareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E o começo do versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus por essa palavra, né? Aqui nós vemos que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz. O Senhor não tem pensamentos de morte. O Senhor não tem pensamento de destruição. O Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de cura para o seu povo, né? E aqui diz, né, que Ele vai nos dar o fim que nós desejamos. Então, o que você tem desejado, o que eu tenho desejado, o Senhor está disposto a nos dar, né? E aí diz que, então, você deseja alguma coisa? Qual é o segredo? Me invoque, né? Ore, me busque, eu vou ouvir quando me buscar. De qualquer jeito, não. Buscar ao Senhor de todo o coração. Aí diz, eu serei achado de vós. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. E continuando, queridos, ainda sobre o poder de um clamor. Então, quando nós nos humilharmos, nos colocarmos na brecha, nos arrependermos, né? Orarmos, né? Buscarmos, desejarmos, diz que o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos responder. E nós precisamos entender que nada pode interferir o propósito de Deus nas nossas vidas. Aqui diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Amém? E só para a gente encerrar esse momento nessa noite, nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em casa você pode meditar, né? A partir do versículo 31, né? Uma série de coisas, uma série de situações que são propostas para tentar nos tirar da presença de Deus, né? Mas aí diz o que no versículo 37? Fala que quem pode nos separar? A tribulação, a fome, né? A angústia, a espada, a guerra. Diz que em todas, versículo 37, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Quem nos amou foi o Senhor. Então é dessa maneira que nós precisamos clamar. Nós precisamos, no meio da luta, no meio do vendaval, no meio do caos, dobrar nossos joelhos, né? Clamar ao Senhor e saber que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então você vai orar, mas você não vai orar como um derrotado, como um fracassado, mas você vai orar como um vencedor na presença de Deus, porque a palavra de Deus que nos garante que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos responde e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, igreja do Senhor, não se detenha, clame cada vez mais, porque há poder no seu clamor. E através do seu clamor, do meu clamor, Deus vai sarar esta nação. Deus vai mudar o quadro. Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai amado e querido, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Pai, o Senhor está cuidando do teu povo. O Senhor está cuidando das nossas famílias. O Senhor está cuidando das nossas vidas. Deus, entendendo a tua palavra, o teu povo que chama pelo teu nome. Nessa noite, como o teu povo que se chama pelo teu nome, que tem a tua marca, Senhor, nós nos colocamos na brecha e clamamos, Senhor, pelas nossas vidas. Clamamos, Pai, pelas nossas famílias. Clamamos por esta cidade. Clamamos pelo país. Clamamos pelas nações que têm sido assoladas, Deus, por este mal. E nós cremos que o Senhor vai responder. O Senhor é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, de esperança, ó Deus, de mudança. E é nisso que nós cremos. E é por isso que nós oramos essa noite. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos perdão
perdão pelas nações. Nós nos colocamos na brecha, nós nos arrependemos, Deus, por muitas vezes estarmos distantes, por muitas vezes termos o coração endurecido. Oh Deus, nos arrependemos por aqueles, Deus, que não estão nem aí pelo Senhor. Nós nos colocamos na brecha, nós pedimos perdoa. Oh Jesus, perdoa porque eles não sabem o que faz. Perdoa aqueles que não sabem o que faz, aqueles que não sabem o que diz, aqueles que não sabem o que pensa. Perdoa, Senhor, tem de misericórdia, sara a terra. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, Deus, nos livra o teu povo, livra nossas famílias. Deus, nós não seremos atingidos. Nós cremos, nós tomamos posse que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar o brado de vitória. 1, 2, 3. Glória a Jesus.